A gente começa falando do novo governo, porque após uma tentativa de atentado em Brasília, novas estratégias são planejadas para a posse do presidente eleito Lula. Ele, inclusive, Eduardo Costa, além dessa preocupação, com a posse, negocia os últimos ministérios e ainda não definiu o futuro de Simone Tebet, que foi uma apoiadora ali no segundo turno muito forte. Inclusive, todos os portais, as televisões dando essa notícia agora cedo, que ela deve assumir o planejamento e dentro do planejamento, sob o guarda-chuva ali, os bancos públicos. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, abraço forte. São duas notícias tristes numa só. Uma é que provavelmente nós vamos ter um presidente da República que vai tomar posse e desfilar em carro blindado, dado o terrorismo da outra parte. E ele, Lula, vai passar 4 anos de governo sem poder se expor muito em praça pública por conta das histórias de passado dele. Olha que coisa triste. A outra coisa muito triste. Toda eleição é a mesma coisa. Minas Gerais é decisiva, a última semana eles vêm a Minas, porque Minas, porque Minas, porque Minas, porque Minas, porque Minas. Já escolheu 20 dos 37. 21, né? Dos 37. Não tem um mineiro. Não tem um mineiro. Agora tem uma conversa... Tem o Alexandre, né? Ainda não foi escolhido. Uhum. Tem uma conversa que vai para o Minas Energia e que deve sobrar alguma coisa para o Reginaldo, petista. Mas é pouco. Se Minas é 10% de tudo, teria que ser no mínimo 3,7, baixa para 3. Entendeu? Mas, de novo, há uma diferença entre a eleição e o prestígio na hora da composição. Isso é marca de todos os governos. E depois... Poderá existir de novo aquele esquecimento histórico de 381, metrô e companhia limitada. Triste. E uma perguntinha que eu quero fazer para encerrar a prosa. Gente, eu vou perguntar para o Malco aqui, que é cientista político. Ô Malco, qual que é, de todos os programas do PT, qual que é a maior vitrine dele? Com os outros governos e com esse? A transparência no orçamento, quando se fez o orçamento participativo. Uma inovação do PT que... é usado em várias cidades e alguns estados. Isso aconteceu lá no sul do país, com o Olívio Dutra, veio com o Patrus e virou nacional. Agora, como eu estou aborrecido, hoje eu vou perguntar para o Kerst. Ô, Kerst, dos programas de governo, de transferência de renda, qual é o mais famoso? O Bolsa Família. Quem criou? Regina Nabuco, que foi minha professora de mestrado na PUC, secretária do Patrus, que depois virou o grande ministro. Ô, gente, o Patrus não devia ser o cara a ser repetido no desenvolvimento social, Júnior? Nunca foi nem falado. Mas meu discurso já ficou longo demais. Está encerrado. Então é isso. Ô, Malco, você já falou, mas te dando bom dia, te perguntando aí sobre essa preocupação com a posse, em torno desse, principalmente do ato terrorista que aconteceu no fim de semana, e essa formação do novo governo que tem irritado o Eduardo Costa aqui. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom, com tanto grito, com tanto choro, com tantos cantos que há anos eu não ouvia, idolatrando a pátria, o exército, tem acontecido em Brasília, na Rádio Gabagra, na Porta dos Quartéis, a vida continua. Os dois lados da transição cumpriram o seu papel, o presidente eleito monta o seu governo, o presidente que está deixando o cargo já está com caminhões de mudança na porta do palácio, o cerimonial prepara a posse, as forças de segurança trabalham para que tudo aconteça em paz. Que vem em 2023, Júnior, com a normalidade necessária para implementar políticas públicas. E eu acho que isso que está acontecendo. Apesar de tudo, as coisas vão acontecendo com uma certa naturalidade, mesmo com tanto choro, com tanta vela, mas também com muita alegria por outro lado. O Ricardo Kietzmann, tem essa questão aí que o Malco disse da naturalidade, da normalidade, as coisas parecem que estão caminhando de forma tranquila, mas ao mesmo tempo a gente vê um movimento periférico, que é um movimento, pelo que a gente viu no fim de semana, no mínimo perigoso. E tem também essa formação do novo governo, com estudo de ministérios aí, alguns nomes que ainda não foram contemplados. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, eu acho que todo cuidado é pouco, né, Júnior? Porque maluco por aí, disposto a tudo, tem aos montes. Ontem mesmo encontraram mais explosivos lá em Brasília, mais 2 pessoas foram presas. Enfim, eu acho que prevenir é sempre muito melhor do que remediar. E sobre a composição do novo governo, a parte mais sensível, que era a parte da equipe econômica, ela já está colocada.
não agrada, a mim particularmente não agrada, não agradou também aos mercados. E com relação aos demais nomes, a gente tem que esperar o governo começar antes de criticar ou elogiar. Eu prefiro aguardar dia 1º para poder formar uma opinião mais concreta sobre o que vem por aí. Rita Mundim, bom dia para você. Depois desse atentado lá em Brasília, a preocupação, né, em torno da posse do presidente eleito e também essa formação do novo governo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Antes de falar da formação aí do novo governo, eu queria deixar bem claro aqui o meu posicionamento sobre o que aconteceu em Brasília no final de semana. Como eu disse ontem, é lamentável, mas não é só lamentável. Não se pode acontecer, é intolerável. Então, toda atitude, como disse o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, o Brasil não pode conviver e nem vai conviver, ninguém quer isso, com o terrorismo político. Então, qualquer ato, né, que coloque em risco a integridade das pessoas, mas, acima de tudo, a integridade da própria democracia, deve ser veementemente repudiado, investigado e punido. E falando da composição do novo governo, a Simone Tebet, pelo que parece, deve ser mesmo a ministra do Planejamento. Mas no mercado, Júnior, ao contrário aí do que vem sendo falado, ela não deve levar nem Banco do Brasil e nem Caixa. Parece que Banco do Brasil e Caixa vão ficar aí sob a tutela do próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com o Fernando Haddad. Olha, pessoal, só voltando um pouquinho no tema sobre a questão do atentado, da tentativa de terrorismo lá em Brasília, e pegando o reforço que a Rita fez, que isso tudo é inadmissível, né? A gente já destacou algumas vezes aqui no quadro Conversa de Redação, e é importante ressaltar mais uma vez, a Rádio Itatiaia não apoia qualquer movimento que conteste o processo legítimo das eleições e o resultado das urnas. Da mesma forma, a emissora não aceita qualquer ato que possa colocar em risco o patrimônio ou a vida de qualquer cidadão. Isso é crime, né? E ponto final. Lembramos sempre que as opiniões aqui dos nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da Rádio Itatiaia.